Dário de Paula. Entrevista. Gente, são 7h47, hora do gostoso café favorito. Estou recebendo meu amigo querido Dr. Mauriti Calderoni. É mais um encontro na terça-feira do programa Dário de Paula. Hoje, terça-feira, 19 de abril de 2022, Dr. Mauriti de Vértice Grupo Odontológico em Volta Redonda, no Shopping 33, Torre 2, Sala 1618, com o telefone 3342-3985. Em Barra Mansa, no edifício Garagem, Sala 1057, telefone 3323-1264. O WhatsApp eu falo aqui todo dia, 988216616. Nós acabamos de prestar uma homenagem a um importante aniversariante desse Dia do Índio, terça-feira, 19 de abril, Roberto Carlos. Quando o Dr. Mauriti chegou aqui, eu perguntei para ele a idade dele, não vou pedir para repetir. Será? Com essa cabeça branca. 50 anos. Pode falar, né? Falar. Pois é, a homenagem não toca muito profundamente em quem tem 50 anos, não. Isso é mais para nossa turma da terceira idade, para valer mesmo, não é verdade? E nós tocamos num assunto que mexe com pessoas de 55, 60, 70, 75, 80 e, vou dizer, dizem que melhor idade é o cacete, né? Como diz o Anselmo Góes. Esse pessoal que já passou aí dos 65 e tal, que se emocionou com o nosso Roberto Carlos. Eu posso dizer também que é o pessoal da dentadura. Podemos falar sobre dentadura, doutor Mauriti? Bom dia. Bom dia, Dário. Podemos sim. Pois é, ainda Podemos existe sim. esse negócio de dentadura, doutor Mauriti? Não, isso tá acabando, né? Isso Pois tá é, acabando. tá A dentadura acabando. tá acabando. Graças a Deus. Hoje em dia elas ainda são muito usadas, não? Ô, Dário, ainda tem muita gente usando prótese, né? Até porque ainda existe a história dessa turma que sofreu na infância uma odontologia muito rudimentar, que na época o que tinha que poderia se fazer mesmo a nível até de serviço público eram as extrações de dentes. É o nosso tema, porque é o tema das pessoas que estão com mais de 65 mesmo, né? Quantos são aqueles que tiveram dificuldade na infância, né? E assim, tristemente, às vezes eu escuto histórias assim no consultório. Olha que eu tenho aí 28, vou fazer 29 anos de profissão e tem hora que eu ainda me emociono. Porque são coisas assim muito profundas, né? Você imagina que às vezes, igual por exemplo, semana retrasada chegou uma senhora lá, nós fizemos um trabalho que nós vamos até comentar aqui, que é botar a prótese, que é dentadura fixa. E ela começou a chorar, ela falou assim: doutor, eu tenho dentadura desde os meus 14 anos. Jesus. Puxa vida, né? Você pensou aqui tinha uma história antiga de foco nos dentes. A minha mãe, por exemplo, ela teve foco. Piorreia, né? Que falava naquela época, que é a doença periodontal. Pois é, a minha mãe teve foco nos dentes e teve que extrair todos os dentes. Doutor Antônio Batista, acho que foi seu professor, né? Doutor Antônio Batista. Doutor Antônio Batista extraiu todos os dentes da minha mãe e colocou uma dentadura. Eu não sei quantos anos tinha a minha mãe, mas ela era jovem. Com certeza. Entendeu? E aí você fala assim, era criminoso. Isso não, era o recurso que se tinha na época. Não podemos condenar isso não. E graças a Deus tinham as dentaduras, né? Imagina se não houvesse o recurso de você ter uma peça mesmo móvel. A pessoa ter um mínimo de um sorriso, de alguma convivência. Mas que quem usa prótese sabe o que eu estou falando, é uma das piores coisas. Você quer castigar alguém, você fala assim, você vai usar uma prótese total, a dentadura. Porque é muito ruim. Eu conheço, já contei, doutor Mauriti, na entrevista com o senhor aqui, doutor, a história do tio Bené, que usava um palito de fósforo para firmar a dentadura de baixo, né? É isso aí. Aqui, é verdade que em determinados casos a dentadura pode até provocar câncer de boca? Sim, é uma das coisas que mais causam câncer. Por quê? Primeiro as pessoas colocam a dentadura e não é dito para elas que a dentadura tem um tempo de vida, que não é longo não. A dentadura, para ela ser biologicamente correta, que quer dizer, fazer bem o organismo, ela não pode ultrapassar 3 a 4 anos de uso. Porque o material que faz a dentadura, ele começa a ter porosidade, ele começa a carregar e o organismo muda.
Vamos entender o seguinte, nós envelhecemos e o processo de envelhecimento muda. E os dentes da dentadura são dentes de plástico, são resinas, eles gastam com facilidade. Então a prótese que tinha uma posição, né, quando se foi construída, quando se foi instalada, ela com o passar desses anos, elas começam, em vez de contribuir, começa a dar leves machucadinhos, a pessoa vai resistindo àquilo, vai convivendo com aquilo. Esses machucadinhos são feridas, essas feridas elas vão sofrendo com o tempo uma agressão, o tecido vai ficando fibrosado, endurecido, né, vai dando aquela, e vira uma lesão pré-cancerígena e um câncer de boca. Então, o trauma oral provocado por uma prótese mal adaptada, que é uma dentadura, principalmente na arcada inferior, é muito comum gerar um câncer, muito mais do que as pessoas possam imaginar. E às vezes irreversível, né? Nós estamos vivendo a época da prótese, da implantação dos dentes. Mas ainda, em determinados casos, o paciente precisa ser submetido aquelas radiografias e tal, e tem que instalar, em vez de colocar os dentes firmes, colocar a dentadura mesmo? Ô Dário, o que é implantodontia hoje? E agora está na moda, né? A dentadura fixa. Na verdade, criaram um nome para alguma coisa que já existia há muito tempo, que são os protocolos. Mas que legal nós falarmos disso, que é muito bacana, são as dentaduras fixas. Então, através do implante, existe uma técnica, chama-se All-on-4. Isso foi extremamente estudado e difundido na Austrália. O maior estudioso do planeta está na Austrália. Inclusive, é chamado de prótese social. Quando a pessoa não tem dente nenhum, você coloca isso lá na Austrália, se chama isso, e faz essa prótese, que é maravilhoso. É fixa. É fixa. Você coloca a dentadura fixa por 4 implantes. E o que acontece, né? Quer dizer, as pessoas começam a ter uma vida normal. Agora, como é que isso condiciona isso? Você só não consegue fazer isso se o paciente tiver falta de osso. Entendeu? Eu só me lembro de um único caso na Vértice. Olha que nós fazemos uma quantidade enorme disso. A Vértice faz as cirurgias de implantação com a dentadura, para fixar a dentadura, em torno de 4 a 5 por semana. A Vértice também faz essa dentadura fixa? Nós fazemos lá. Em vez de fazer o implante, dente por dente, faz... Não, faz e fica lindo, é maravilhoso, entendeu? Até porque, graças a Deus, o custo vem reduzindo, né? É igual você falou, você não precisa de um implante para cada dente. Você com 4 implantes, que na verdade são pequenos parafusos, você consegue sustentar isso. E fica mais barato, né? Muito mais, assim, outra coisa muito rápido, né? O paciente, ele é atendido a primeira vez, até o dia da cirurgia, em média, são no máximo de 6 a 8 consultas. Ainda existe muito caso de pessoas que têm que extrair todos os dentes, doutor? Dário, cada dia menos. Difícil isso, entendeu? Sei. Difícil. Hoje em dia, com o advento da possibilidade das pessoas se tratarem, entendeu? Encontrar pessoas que vão extrair 10 dentes, 12 dentes, existe. Graças a Deus, muito, muito raro. Nós vamos ter assim uma média de... Nós atendemos muito pacientes na Vértice, né? Você entendeu? Nós estamos fechando agora para inaugurar o centro cirúrgico oral. Eu te confesso que ano passado nós não tivemos 4 pacientes assim. Então, graças a Deus, de extração de todos os dentes, né? Nesse sentido. E quando não extrai todos os dentes, mas vai haver a necessidade de extrair um determinado dente ou alguns determinados dentes, aí faz o implante ali. Imediato. No dia que tira o dente, já se... Até esses pacientes que estavam com os dentes muito ruins, no mesmo momento que você remove o dente, terminou as extrações, você prepara a estrutura óssea e já instala os implantes e ele vai para casa com a prótese fixa. É maravilhoso isso, entendeu? Então não tem sofrimento, não tem angústia por andar sem dente na rua. Acabou, não tem isso, não tem isso, não tem isso. Não existe a pessoa hoje ficar sem dente. Acabou de extrair, já coloca a prótese. Já coloca a prótese. Agora, eu não sei se eu posso usar a expressão, como é que é a convivência dos dentes naturais com a prótese?
Dário, a prótese que é fabricada... Legal a pergunta, hein? Muito boa pergunta. Sério mesmo. A prótese que ela é fabricada de acordo com a musculatura do paciente, de acordo com os dentes da outra arcada. Quem faz em cima tem que ter a referência dos dentes de baixo. Quem faz embaixo tem a referência dos dentes de cima. Então, aquilo vai, entre aspas, casar, né? Se enquadra. Vai se enquadrar, vai se encontrar de uma forma muito adequada. E o que gera o conforto. Entende que a cirurgia, isso é muito importante dizer, não é colocar 4 implantes, é fazer uma reabilitação. Reabilitação é isso, você dá o máximo de conforto, o máximo de beleza, o máximo de bem-estar, sem fazer a pessoa sofrer, de uma forma rápida, economicamente viável. Isso é uma reabilitação oral. Então, quando você começa a proporcionar para o paciente esse convívio, você tem que entender assim, existe um momento antes da cirurgia que é confeccionar essa prótese. Então, o paciente vai lá, a gente molda, a hora que a prótese está prontinha... Isso depende de todo um planejamento. Todo um planejamento. E como nós convivemos com isso cotidianamente, eu sempre falo isso, eu gosto mais disso. Hoje em dia tu tem que andar, né? Pior coisa é você ir no lugar e vai, e vem. Aí volta 6 meses para fazer. Não existe isso mais não. Acabou. O paciente tem que operar e ir embora com seus dentes firmes. É assim que é feito. Até hoje nós fazemos assim, conseguimos fazer até hoje. Não tem a outra coisa para se pensar. Me desculpe a expressão, mas o sofrimento tem que acabar rapidamente. Como é que você pode fazer? Eu recebo, às vezes, eu até não entendo isso, gente. Eu recebo pessoas no meu consultório e falo assim, doutor, desculpa, eu fiz uma prótese, eu coloquei os implantes até hoje, tem mais de ano que eu não coloco. Isso é um absurdo. Como é que uma pessoa que você vai lá, faz os implantes, para que você fez um implante então? Né? Igual você coloca o quê? Depois? Não coloca a dentadura presa, você só faz o implante lá dentro do osso e ficou sem dente, não adianta. Então, não pode. O legal é você entender assim, que existe uma técnica, existe uma condição funcional, e isso é já extremamente bem executado, isso não é uma novidade, porque não, é porque cada dia que passa isso é mais bem feito, isso é mais... Então, o bacana é você dar esse momento maravilhoso, sabe? As pessoas sonhar. Quinta-feira, apesar de feriado, nós vamos fazer 2 cirurgias dessas, sequenciais na vértice. Vai trabalhar no feriado. Nós também aqui vamos trabalhar no feriado. Feriado é para quem pode. Folgar no feriado é só quem pode. Só né? quem pode. Mas não, porque as pessoas usam o feriado até para poder exatamente fazer um trabalho assim. Então, como nós falamos da vez passada, cirurgia de alta complexidade, a vértice cada vez mais está potencializando a equipe, está potencializando o resultado. E os pacientes estão tendo resultados maravilhosos. Mas a dentadura fixa é uma das coisas que mais nos emociona lá. Bom, eu me lembro da minha juventude, quando começaram a acontecer os transplantes de coração, e eu tive a oportunidade rara de entrevistar o Dr. Zerbini em Volta Redonda. E a grande preocupação com os transplantes de coração era a rejeição do organismo. No caso das próteses, há muita rejeição. Como é que é a estatística de rejeição do organismo à prótese? 0. 0, doutor? Nós não temos isso não, Dário. Primeiro, igual você falou, nós temos um planejamento extremamente minucioso. E hoje em dia, vamos falar, isso é fácil de fazer. No sentido assim, é viável. Você encontra... nós precisamos de uma tomografia. Nós temos várias clínicas que fazem tomografia aqui na região. Nós temos laboratório protético. Nós temos um protético praticamente que serve a vértice quase que integralmente, que é o Daniel, com a Nina. Entendeu? Então, nós temos recursos técnicos para isso. Então, se você planejar, é maravilhoso. Segundo, existe uma farmacologia, o paciente não sente mais dor, tem remédio. Você prescreve, o paciente fica confortável, sem incômodo, sem nada. Terceiro, os pacientes estão mais conscientes. Quer dizer, quanto mais coisas acontecem no ramo, quanto mais eles tomam medida do paciente. Hoje, ele chega assim no consultório e fala, doutor, eu vim aqui porque eu quero fazer minha prótese dar certo. Eu acho feliz isso, assim, cara, a confiança que ele tem na vértice, da forma com que nós tratamos, como conduzimos. A vértice nós temos um cuidado. Hoje, até a alimentação, sempre falo isso, hoje nós estamos conseguindo, o paciente que ele vai ficar uma semana, por exemplo, com uma alimentação pastosa, a gente já fornece essa alimentação, ele
ele vai para casa, ele não tem trabalho nem, coitado, de ter que produzir aquilo, porque ele precisa de um repouso. Então a contribuição é grande. Eu, Dário, te confesso que na história da Vértice, nós nunca perdemos uma prótese assim. O que nós tivemos de problema foi um amigo que o sonho dele era esse, e essas próteses, a dentadura fixa, ela só tem algo que é um pouco desconfortável. Nos primeiros 30 dias, no primeiro mês, não pode mastigar. Você não pode comer uma carne, você não pode comer um torresmo. Tem que ser só de canudinho. Então uma sopinha, um inhame, um anguzinho, sabe, assim, uma... né, coisa macia. Não pode triturar, porque o implante está no processo de cicatrização. Aí seu amigo ele comeu o torresmo. Saiu de lá. O sonho dele, ele não tinha dente, coitado. O sonho dele era esse. Queria comer o torresmo. Mas agora já estamos resolvendo. Aí foi preciso arrumar. Precisou arrumar. Entendeu? Assim, então, eu acho que o mais próspero do que nós estamos falando é exatamente isso. Você imagina que são trabalhos sucessivamente realizados com sucesso. Olha que coisa legal. Por falar em sucesso, fazia muito sucesso na minha juventude, para as pessoas que usavam dentadura, um fixador. Fixador. Né? É correto esse negócio? Porque dizem que a dentadura móvel, ela dá de cima solta, de baixo também solta e tal. Aí é correto usar o tal do fixador? Vamos lá. Doutor? Primeiro, assim, você falou uma coisa importante, né? O paciente chega no consultório e fala: doutor, eu quero fazer uma dentadura aqui com o senhor porque ela vai ficar firme. Eu falo assim: olha, dentadura, ou existe a dentadura fixa, que é o que nós estamos falando, ou existe a dentadura móvel. A dentadura móvel, ela vai ser móvel. A dentadura fixa, não tem como dentadura móvel. Fica soltando da boca, né? Então, todas elas. Tá? Agora, a arcada superior doutor, é menos. Olha, seria cômico se não fosse verdade, mas eu conheci um senhor que a dentadura dele soltava tanto que ele falava e aquilo caía. E ele. Que coisa impressionante. Que dificuldade que a pessoa enfrenta, as pessoas que usam prótese, ela tenta encaixar, ficar encaixando. Aí começa a bater a prótese. Já percebeu que faz barulho? Vai tec. Aí dá tec-tique. Então, Dário, o que é o fixador? O fixador, ele é produzido, começou a ser produzido através da... E funciona relativamente bem na arcada superior, tá? Na dentadura de cima. Agora, a dentadura de baixo não tem nada para parar lá, não. A dentadura inferior, não. A dentadura superior ainda existe algum recurso. A inferior, não. A inferior, quando solta, só o recurso do tio Bené, o palitinho para segurar. Saudoso tio Bené. Quem mastiga muito bem com a dentadura inferior é coisa de circo, assim, porque é equilibrista. É artista. Artista assistente, entendeu? Bom, mas a dentadura fixa soluciona, então, o problema, tanto a superior quanto a inferior. Tanto a superior quanto a inferior. E é muito bacana que na parte protética, o paciente, nós vamos escolher os dentes com o paciente, a cor, o formato. Para cada rosto tem uma forma de um dente. Tem um dente que é mais masculino, tem um dente que é mais feminino, tem um dente com uma senhora mais nova, uma senhora de mais idade. Quer Isso dizer tudo individualiza, chama-se caracterização da prótese. A própria cor da gengiva é de acordo com a cor da gengiva do paciente, não tem nuances diferentes. Então é muito legal isso, é muito, muito bacana. Quer dizer que a parte estética também é vista na hora de colocar a prótese. Sim. Não é só colocar a prótese, não. Se é homem é de um jeito, se é mulher é de outro, se é jovem é de um jeito. Sim. Porque muitos jovens precisam de prótese. Né? Quem não está passivo de sofrer um acidente e ter fratura dos seus dentes, ter uma doença, né? Quer dizer, existem inúmeros problemas, porque realmente tem coisas que não são pertinentes à nossa vontade, acontece. Na verdade, também tem esses acontecimentos na boca, né? A forma com que a gente conduz é exatamente para permitir a alegria, né? Você pode fazer o que for, mas se você não tiver o paciente satisfeito, alegre, eu acho que essa que é a grande noção. Então, nós estamos estudando agora, por exemplo, então vou contar, nem é contar não. Essa coisa do dente é muito legal. Então, existe agora algumas empresas já fabricando dentes, inclusive, mais resistentes e mais bonitos, com mais grau de naturalidade.
Olha só que interessante isso. Certo. E quando você vai fazer uma prótese, você pode fazer uma prótese e aí o grau de durabilidade dela é imbuído exatamente nesses recursos. Entendeu? Então, quando você vai fazer um trabalho, com a diferença muito pequena, você permite com que ele fique 3, 4 vezes mais de vida útil para o paciente. Bom, E isso traz uma estrutura muito de melhor uma pro coisa paciente. nós temos certeza. Quando o paciente instala uma prótese, uma dentadura fixa, vamos assim dizer, Sim. dor de dente ele não vai ter nunca mais, né? É uma verdade. Não é? Né? Agora A essa... bilheteria milenária. Hein? Pois é, dor de dente ele não vai ter nunca mais. Não, Agora, não. me diz uma coisa, quanto tempo vai durar essa prótese? Não é eterno. né? Não. Vamos lembrar disso, é algo fantástico essa pergunta também, Davi. Por quê? Nós não fazemos comércio, nós fazemos saúde na Vértice. Então nós esclarecemos o paciente. Não existe implante eterno. Eternos são os dentes. Se você conseguir ficar... Eu estou com 75 anos. Com os seus dentes. Com os meus dentes. Você está com 50. Eu sou o seu dentista, né? Eu assim, eu me considero. Você pode ter certeza que eu tenho uma alegria enorme dizer que você tem uma arcada fantástica. Obrigado. Tá? Né? Essa semana, por exemplo, nós recebemos também um senhor lá de 86 anos com praticamente todos os dentes. Fantástico isso. Perdeu um dente, quer dizer, 86 anos, né? É o presente, é um dos presentes que Deus pode nos dar, né? Tá? Agora, uma vez que o paciente perdeu isso por algum motivo, vai fazer um implante, a média de implante hoje ela vai aumentando. A tecnologia, nós estamos já começando a trabalhar com os implantes plotados a laser. As empresas falam em 30, em 40 anos de projeção disso, mas não é eterno. Não. Então, o que tem que se fazer? É cuidado, é manutenção. Outra coisa, a pessoa fala assim, eu vou colocar um implante que nunca mais eu preciso de dentista. Aí que todo ano ela tem que ir. Tem que olhar. Fazer fazer manutenção, uma radiografia, fazer uma profilaxia nessa prótese, entendeu? Então, esses dados são importantes porque quando isso não é conversado com o paciente, ele fica bonito, um ano depois começa a dar muito problema para ele. E aí o paciente tem que ser orientado, né? Tem que ser orientado. E o implante, ele é uma peça mecânica, Dário. Vamos lembrar que a peça mecânica, as melhores empresas, elas produzem essa peça com mais qualidade. O relógio suíço, né? Não é uma peça mecânica. Dura quantos anos um relógio suíço? Porque a qualidade, a engenharia voltada para aquele projeto, para aquela formação, nós estamos numa área de mecânica, né? A nossa cidade é uma cidade mecânica, metalúrgica, mecânica. Então, quando a gente fala de mecânica, é produção em qualidade. A Vértice, nós prezamos por essa qualidade. Então, as próteses que nós fazemos hoje na Vértice, a expectativa é de muitos anos de vida útil para o paciente. Trocando em miúdos, a única coisa que é eterna é que você não terá mais dor de dente. Porque você não terá mais os dentes naturais, né? Mas é tudo muito compensador. O paciente volta para fazer a manutenção com muita alegria. Eu vou te falar assim, quando é que a gente revê os amigos, né? Todos esses pacientes tornam nossos amigos. Nós estamos para fazer, a minha expectativa, eu tenho um sonho. Esse ano, eu vou realizar isso. No final do ano, eu tenho vontade de fazer um encontro bem grande para todas as pessoas que fizeram esse trabalho na Vértice. É um trabalho fantástico, é um trabalho emocionante e nós estamos nos empenhando. Vamos ver essa história toda de pandemia, né? Bom, a pandemia está acabando. Hoje a gente já ouviu o ministro da Saúde dizendo que em 30 dias estarão estabelecidas normas para efetivamente o fim da pandemia. Se Deus quiser, isso vai acabar. Por isso que eu já estou falando nessa meta. Mas as pessoas têm que continuar se vacinando. Sim. Em determinadas situações devem usar a máscara, sim. Isso aí é uma coisa que também não vai acabar, a utilização. Eu acho que é bacana. Esse final de semana, por exemplo, eu tomei a minha dose de reforço, estou satisfeito. Entendeu? Não passei mal. Graças a Deus. Então, isso aí. Cada um tem que fazer um pouquinho. Você teve Covid, né? Não. Não teve. Tive, não. Graças a Deus. Tomou 4 doses. Terceira dose. E eu só tive Covid depois que tomei a terceira dose. Olha que coisa. Então não fala isso não. Se eu soubesse, eu não tomava. Não.
Mas olha, depois que eu tomei a terceira dose foi que eu tive, entendeu? Mas a minha mulher, mesmo estando comigo... Bom incentivo, não vou... Acho que eu vou pra casa, vou trabalhar hoje não. Mas a minha mulher dormiu comigo e tal, e eu já estava com Covid e ela não teve até hoje, entendeu? Quer dizer, há casos e casos, pessoas e pessoas, não é verdade? Historicamente, o primeiro caso de Covid no estado do Rio foi em Barra Mansa. É, né? Exatamente. A 20 metros, uma senhora que mora a 20 metros da casa dos meus pais. Uhum. Meus pais moravam e graças a Deus nós não houve nada. Não houve nada. Acho graças a Deus. Deus no controle. Não, ele está acima de tudo. Acima de tudo. 8 horas 12 minutos, hora do café favorito, Dr. Maurício Calderoni. Que prazer recebê-lo mais uma vez. O papo foi muito agradável e eu tenho certeza que para o fã-clube do Roberto Carlos a informação de hoje foi sensacional. Eu agradeço, Dari, e eu acho que aqui é uma oportunidade para a gente dar estímulo para as pessoas que sofrem, né? Que sofrem. Ainda tem muita gente assim, que usa uma dentadura, seja em cima, embaixo, seja as duas, que possa sonhar e ter um sorriso firme, uma Existem casos piores, doutor. Tem gente que não se adapta à dentadura e continua sem os dentes. Eu tenho isso lá. Então, nós estamos cada vez mais proporcionando essa alegria. Não perca tempo, não. Pode sonhar, é um sonho que vale a pena. Eu devo dizer a você que o Grupo Vértice, o Grupo Odontológico Vértice, tem 2 endereços. Um em Volta Redonda, no Shopping 33, Torre 2, sala 1618, com o telefone 3342-3985. Em Barra Mansa, edifício Garagem, sala 1057, telefone 3323-1264. E o WhatsApp eu digo aqui todo dia, é o 98821-6616. Prazer falar com o doutor Maurício Calderoni. Um abraço, querido. Um abraço, Dário. Um abraço. O convite está aberto, pode voltar, porque certeza. Tem sempre novidade muito importante pra gente, não é? Obrigado, Grande abraço, querido. Um abraço a todos aí. Liga o rádio aí, vem participar. Esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência. Essa galera sabe o que faz. É só ficar ligado, ficar bem informado. Dário é quem dá o tom. Alô, alô, galera.